Estudo da Palavra. Meus amados, nós temos estudado aqui no nosso estudo apologético sobre o tema a morte. E nós vimos que quando a pessoa morre, ela descansa na sepultura, porque haverá uma ressurreição. Nós vimos que o espírito é o fôlego de vida. Às vezes o espírito também está relacionado à mente ou às faculdades mentais, mas nunca relacionado a algo desencarnado fora do corpo, como nós já vimos até aqui. E vimos também que a alma é a própria pessoa, o próprio ser humano, quando ele tem em si o espírito de vida ou fôlego de vida. Obviamente, quando não há mais o fôlego de vida ou o espírito de vida, então esta alma já não existe mais. Portanto, nós vimos que a alma não é imortal. Claro que não dá para a gente recapitular todas as vezes, porque nós estamos numa série e nós precisamos avançar. Mas uma das questões que parecem contradizer esta ideia de que não há consciência após a morte, se encontra em 1 de Pedro 3,19. Lá em 1 Pedro 3,19, abra, portanto, a sua Bíblia. Em 1 de Pedro 3,19 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que é que Pedro então quer dizer quando afirma que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão? Como compreender este texto? Não é? Como compreender então esta aparente contradição de acordo com aquilo que nós temos estudado até aqui? Muito bem. Para compreender este texto é necessário ler a passagem inteira. Agora há pouco a gente comentou aqui um assunto que o José Carlos preferiu levar para casa, que fala ali numa parte da Bíblia que Deus se arrependeu e depois diz que ele não é homem para que se arrependa. Então, aparentemente, a Bíblia entra em contradição quando a gente lê esses versículos. Por isso que nós precisamos ler todo o contexto e sempre lembrando que devemos estudar a Bíblia por nós mesmos, para que a mente de ninguém, seja de teólogo, seja de leigo, seja de evangelista, seja de pastor, enfim, para que a mente de ninguém, de nem outra pessoa, sirva de juízo para a nossa mente. Porque a salvação individual, nós somos livres para pesquisar por nós mesmos as Escrituras, comparando texto com texto. E Deus, ele com certeza mostrará a verdade. Então é preciso, para entender esta questão, ou aparente contradição, ler a passagem inteira. Não apenas o verso ou versículo 19, mas ler a passagem inteira. Nós vamos ler então 1 de Pedro 3, começando pelo versículo 18, indo até o versículo 22. Leiamos então. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 19 agora. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, nós vimos aqui que o versículo 18 revela, através do que nós lemos, e você depois irá comparar para que você, comparando por si mesmo, entenda ou perceba se eu estou te enganando ou não. O versículo 18 revela que Jesus, o divino Filho de Deus, que padeceu a morte pelos nossos pecados, ele foi vivificado pelo Espírito. A gente viu isso então no versículo 18 aqui do nosso estudo. Agora o versículo 19, conforme a gente leu, não sei se vocês perceberam, depois eu creio que vocês vão perceber melhor na hora da recapitulação do estudo. O 19 ele faz uma transição e ele declara que foi pelo mesmo Espírito, ou seja, aquele Espírito onde foi usada aquela expressão que foi vivificado pelo Espírito, relacionado à pessoa de Jesus, diz no 19 então que foi pelo mesmo Espírito que Cristo falou aos espíritos em prisão. Então esse Espírito só pode ser quem? O Espírito Santo. É óbvio, é claro. Agora, quando é que ele pregou a esses espíritos em prisão
quem eram estes espíritos em prisão? Quando nós lemos o versículo 20, ele nos diz claramente. Vamos ler novamente o 20? Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. E continua, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, meus amados ouvintes, o versículo 20 nos dá então a resposta de quando Cristo foi pregar a esses espíritos em prisão, quem eram estes? Então, nos dias de Noé, quando a gente lê a história, a gente perceberá que os corações dos homens, eles eram só maus, eram maus continuamente, como é nos dias de hoje. Encontravam-se sob o domínio dos espíritos malignos, a mente daquelas pessoas, tá certo? Ou seja, o espírito daquelas pessoas, no sentido de mente, a mente delas estava sob o domínio da influência satânica dos anjos maus e do próprio Satanás. Então, esse mesmo Espírito Santo que nós lemos agora há pouco, que vivificou a Jesus de uma morte literal, esse mesmo Espírito Santo, ele fez o quê? De acordo com o que a gente leu lá. Ele apelou aos homens e mulheres possuídos de espíritos maus que se encontravam espiritualmente mortos em que dia? Ou em quais dias? Nos dias de Noé. E isso foi feito para quê? Para os trazer à vida espiritual. E aí aconteceu que o Espírito de Deus, não é, falou através do profeta Noé, que pregou ali o evangelho a homens, a mulheres que estavam presos nas cadeias espirituais. Vamos ler, por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. 1 de Pedro, capítulo 1, de 10 a 12. Vejam bem. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, veja só, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. E continua no versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, meus amados, quando foi, pelo que a gente leu até agora, lendo todo o contexto, não lendo apenas um texto, mas lendo todo o contexto, quando foi que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão? E através de quem que isso aconteceu? Foi nos dias de Noé, através do Espírito Santo. Jesus, através do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, foi ali e pregou aquelas pessoas. E o que aconteceu? A poderosa ação do Espírito Santo, tá certo? Colaborou em salvar aquelas pessoas. E quantas pessoas foram salvas? Nós já vimos aqui a família de Noé. Noé e a sua família, no caso. Então a poderosa ação do Espírito Santo, ela abre a prisão do pecado. E o que acontece? Os prisioneiros, eles se tornam livres, não é? E lá em Isaías 61, por exemplo, no livro de Isaías, se nós abrimos ali no capítulo 61 do livro de Isaías, versículo 1, Isaías 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, quando Jesus esteve aqui como homem, ele era cheio do Espírito Santo. E nos dias de Noé, através deste mesmo Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo foi e lutou com aquelas pessoas ali que estavam presas nas cadeias do pecado. E quando nós lemos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, tá? 1 de Pedro 3, 21, a gente percebe ali que esse versículo, especificamente falando, torna a ilustração ainda mais clara para nós. Leiamos então 1 de Pedro capítulo 3,
versículo 21, que diz: a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que a gente entende aqui? A gente entende, lendo todo esse contexto, que a experiência do dilúvio, ela foi e é comparada à experiência do batismo. Amém? Ou seja, exatamente como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus da morte e conduziu a família de Noé à arca, preservando-os da morte e levando-os à vida, assim também este mesmo Espírito Santo atua, despertando o quê? Despertando a vida espiritual, convencendo homens e mulheres do pecado, provendo poder para uma mudança de vida, conduzindo-os através das águas do batismo também. Então, nos dias de Noé, o Espírito Santo conduziu homens e mulheres da morte para a vida. E hoje o Espírito Santo liberta homens e mulheres das prisões espirituais, conduzindo-os da morte para a vida. E tudo isso é possível, claro, pelo grande poder do Cristo ressuscitado. Amém? Por que nós temos que entender essa passagem? Qual a importância de entendê-la? Porque há muitas pessoas sinceras que realmente acreditam da forma que leem, ok? Embora, como eu disse, devemos ler a Bíblia dentro do seu contexto, há muitas pessoas que de repente ensinam coisas assim, totalmente torcidas, totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Eu já ouvi, por exemplo, um pregador, creio que um homem sincero, um homem que realmente busca a verdade, dizer que essa questão de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão foi quando ele desceu ali no inferno, tá certo? Tomou a chave de Satanás. E provavelmente o próprio Judas, olha só, o próprio Judas que estaria ali, foi reintegrado agora à graça e de repente está salvo. Então veja que é uma coisa totalmente antibíblica, totalmente aberrante. Eu sei que a palavra que eu estou usando aqui é forte, pode até escandalizar algumas pessoas, mas é uma coisa séria isso daqui. Então você imagina Jesus ter ido lá e pregado ali para Judas, e Judas se arrependeu, se converteu. Quer dizer, isso não existe. Não existe. Eu ouvi isso numa rádio. Creio que a pessoa que disse isso é uma pessoa sincera. Mas, ao analisarmos o contexto, de forma alguma o contexto nos dá liberdade para interpretar desta forma. Tá? Então, quando Cristo foi pregar aos espíritos em prisão, foi na ocasião do dilúvio. Quando através do Espírito Santo, que vivificou ele de forma literal, foi lá e pregou para aquelas pessoas. Não é que Jesus foi ali no inferno, entende? Ou foi em algum lugar ali debaixo da terra, ou no centro da terra, e espíritos desencarnados estavam ali, e Jesus agora começou a pregar para eles. Não foi isso de forma alguma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E se as pessoas humildemente, com coração realmente humilde, com coração sincero, querendo realmente aprender o que é a verdade em toda a sua luz e estudarem o contexto, vão ter que admitir que realmente o que foi passado aqui é o que tem a ver realmente com o contexto bíblico que quer ser passado para nós aqui. Tá certo? Mas tem algumas outras perguntas aqui que nós gostaríamos de estudar nos próximos programas. Por exemplo, a questão do rico e Lázaro, né? Como entender a questão do rico e Lázaro? Então tudo bem, se não há consciência após a morte, como entender a questão do rico e Lázaro? A questão da feiticeira de Endor, que supostamente trouxe Samuel do mundo dos mortos para falar com o rei Saul. Como entender essa questão aqui, por exemplo? É a alma imortal? Sim ou não? O que a Bíblia diz sobre isso? E a questão do que a Bíblia ensina sobre a reencarnação? Eu queria terminar com esse ponto, o que é que a Bíblia ensina sobre ou acerca da reencarnação, não é? Primeira coisa, a reencarnação, ela é baseada em duas promessas que não correspondem à verdade bíblica. Primeiro, que os seres humanos são capazes de se purificarem a si próprios através dos seus atos justos ou obras de justiça. E segundo ponto, que existe uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Bom, primeiro ponto, e eu sei que há muitos espíritas sinceros, né? Eu tenho um espírita, por exemplo, que está trabalhando lá na minha casa, arrumando aí a parte elétrica. Eu vejo que é um homem assim muito sincero, um homem que realmente busca a verdade, sabe? Mas deixando de lado todos os preconceitos
e aceitando o que diz realmente a palavra de Deus e até a lógica, porque tem coisa que só pela lógica você já consegue entender realmente o verdadeiro significado, não é? Se os seres humanos são capazes de se purificarem a si próprios, para que Jesus então teria vindo aqui morrer por nós, não é verdade? Para que ele teria vindo aqui derramar o seu sangue? Para que ele teria vindo aqui e ter tomado a natureza humana? Porque Jesus, quando ele veio aqui, ele veio por dois motivos: para nos salvar, isso está no contexto da justificação pela fé. Ele veio e viveu uma vida perfeita, e ele imputa sobre nossa vida essa vida perfeita que ele viveu, nos torna justos, como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Mas ele veio também o quê? Fazer o quê? E uma coisa é seguida da outra. Ele veio também para nos santificar. Lembra-se no episódio da mulher adúltera? Jesus disse o quê? Nem eu te condeno. Não é? Ele não disse isso? Nem eu te condeno. Ali está a justiça pela fé. Só que parou aí? Não parou. Ele disse mais. O que ele disse mais? Vá e não peques o quê? Mais. Então existe a justiça pela fé e existe a santificação pela fé. Uma é seguida da outra. Para que Jesus ter vindo então aqui? Se nós podemos nos purificar a nós mesmos. Então não precisaríamos de Jesus ter morrido na cruz e ter vindo nos salvar. Então, só nessa questão, a doutrina da reencarnação já cai por terra. E um detalhe importante: nossos amados e amigos espíritas, eles creem que Jesus veio aqui a este mundo. Eles creem que Jesus veio a este mundo, eles creem que Jesus morreu na cruz. Eu acredito que eles também deveriam então aceitar essa outra parte, de que Jesus veio aqui para morrer por nós, para nos purificar dos nossos pecados e nos dar forças para vencermos como Jesus também venceu. Porque quando Jesus veio aqui, ele veio e tomou a natureza humana. O mundo já tinha 4.000 anos de pecado. E como qualquer filho de Adão, ele aceitou a operação da hereditariedade. Mas ele nunca pecou. Tomando então a natureza humana, desta forma ele provou para mim e para você que nós, quando combinamos a nossa natureza humana, a sua natureza divina, quando essa soma das duas naturezas, nós podemos vencer como Jesus venceu. Por isso que quando você passa por situações tristes, situações difíceis, não há nada que ele também não tenha passado. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas na semana que vem eu vou continuar essa questão da reencarnação aqui. O Espiritismo ensina que há uma alma imortal fora do corpo. Interessante que o mesmo ensino espírita de que há uma alma imortal fora do corpo, infelizmente é uma doutrina que está sendo ensinada numa proporção muito grande hoje no meio cristão. Então é uma coisa para a gente pensar durante essa semana. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.